Como ela terminou? Autor Orfeus para ler 4 minutos, publicado em 16.06. 2021, atualizado em 16.06. 2021. A série de ficção científica Eternity mostra ao espectador a história de Henry Morgan. Este é um médico que possui a imortalidade. Agora ele trabalha na área forense. Ele supervisiona o detetive John Martinez em Nova York. Com a ajuda do médico, ele resolve vários delitos. O doutor sempre se lembra de sua longa vida. Os anos em que viveu fazem com que sua memória revele uma série de flashbacks. Suas lembranças incluem até mesmo os eventos da Segunda Guerra Mundial. Nesse aspecto, ele é muito parecido com outro personagem, Duncan MacLeod. É possível alcançar a imortalidade real? Provavelmente todos os espectadores que assistem a essas séries se fazem essa pergunta. Joe Martinez tem cerca de 200 anos de idade, nesse aspecto, e mais jovem do que Duncan MacLeod, que no clipe de abertura afirmou ter 400 anos de idade. O Dr. Martinez tem a vantagem de que, em seu mundo, não existe um jogo em que preciso cortar cabeças para continuar vivendo e ser imortal. Ainda assim, Martinez, usando a experiência que acumulou ao longo dos séculos, decide servir ao povo como especialista em crimes. Obrigado a ele por isso. A série Eternity começa com o momento em que o médico morre ao ser atropelado por um trem no metro. Mas depois ele voltou. Desde então, ele tem sido contatado por um homem que diz ter visto Henry Morgan ressuscitado. Apesar disso, um amigo e associado de Henry, chamado Abraham, disse que o homem deve continuar seu trabalho. E isso até o médico perceber que o irreparável de fato aconteceu e se tornar conhecido. O caso do acidente de trem é assumido pelo detetive John Martinez. Ele acha que Henry Morgan pode ter sido o responsável pelo acidente. Agora, como o médico pode provar que não foi culpa dele? Ele descobre que o condutor do trem morreu instantaneamente. A causa foi um veneno de cor monchoudo chamado aconite. E quem o usou agora quer transformá-lo em um gás para envenenar um grande número de pessoas. Ele quer pulverizar na estação central principal. O autor do crime tem uma esposa morta. Ele culpa a companhia ferroviária. Henry se une ao detetive John Martinez. Eles pegam o criminoso no telhado da Grand Central Station. Mas os dois são baleados. Henry e o criminoso voam para baixo, para fora do telhado. Ele, imortal, então recupera a consciência. No entanto, ele começa a receber ligações telefônicas de alguém que conhece seu segredo. Agora Henry Morgan está em apuros. Para se distanciar, ele mergulha sua consciência em flashbacks. O espectador vê a primeira morte do Dr. Henry Morgan, quando ele recebeu a dádiva da vida eterna. Em seguida, são exibidas imagens de sua participação na Segunda Guerra Mundial. Na formidável década de 40, Henry Morgan conhece uma garota, Abigail, com quem se casa mais tarde. Eles se conheceram em um hospital militar alemão. Depois, em um campo de detenção forçada, ele resgata um bebê. Ele cresce e se torna o assistente de Henry Morgan, Abraham. Ao longo da série, o Dr. Morgan investigará muitos incidentes criminais. Por exemplo, o caso de uma garota que pulou de uma ponte. Aparentemente, ela se matou. Mas será que ela realmente se matou? Somente Henry Morgan pode resolver esse caso. Mas ele está sendo perseguido novamente. Ligações de um homem misterioso que sabe que ele é imortal. A garota que pulou da ponte era uma estudante. Seu professor estava trabalhando com ela. Eles estavam traduzindo um antigo códice escrito em latim. Todas as suspeitas recaem sobre ele. Mas então o professor também morre. Ele estava preso em um centro de detenção, mas foi liberado sob fiança. Tudo leva a crer que o professor se matou. Mas isso foi obviamente feito de propósito. Afinal de contas, ninguém estará procurando por ninguém agora. Assim, o professor matou um aluno e se matou. E somente Henry Morgan encontra evidências de que isso também foi um assassinato. Portanto, temos que encontrar o verdadeiro assassino. Henry vai até ele. Eles lutam, e a polícia chega e resgata o médico.
o assassino e capturado. No entanto, o perseguidor de Henry diz que seu nome é Adam. Ele expressa sua gratidão por ter capturado o assassino do aluno e do professor. E Henry vê um flashback do passado. E a guerra de 1945. Henry decide deixar Abigail e conta a ela sobre sua imortalidade. Mas ela decide ficar com ele mesmo assim. Henry Morgan terá muitas outras aventuras pela frente. Ele descobrir a fonte da vida eterna, que torna o corpo jovem, mas o cérebro dessa pessoa começa a morrer. Muitos segredos serão revelados pelo médico. No último episódio, haverá um flashback sobre como, em 1945, Henry foi esfaqueado e morreu. Foi quando ele disse a Abigail que não conseguia entendê-lo. Foi assim que a história do imortal terminou.